E antes de começar a nossa conversa sobre a judicialização da medicina, e na verdade não é a medicina, professor Mauad, as relações humanas estão judicializadas, né? Até pouco tempo atrás, era difícil você chegar ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário é caro, quase inacessível, processos que demoravam uma eternidade, as pessoas se inibiam. No Brasil, especificamente, não sei como é no país irmão a Bolívia, mas alguns fenômenos legislativos. Veio, primeiramente, a Constituição de 88, né? Talvez uma das cartas mais democráticas e mais extensas do mundo. Veio em seguida o Código de Defesa do Consumidor, em 1990. Quando promulgado no Brasil, era a lei mais moderna do mundo em termos de relações de consumo, sobrepujando inclusive o sistema americano. Veio o nosso Código Civil em 2002. Então, aqueles fenômenos que já vinham se sedimentando na sociedade se consolidaram nesses diplomas legais. O comportamento da população mudou. Então, hoje, toda a relação humana está judicializada. No Brasil, são inaugurados por ano 30 milhões de ações judiciais. A cada ano, 30 milhões de novas demandas judiciais. O que significa que todo ano, pelo menos 15% dos brasileiros vão ao Poder Judiciário. E qualquer tipo de queixa, de reclamação, de insatisfação é submetido ao Poder Judiciário. Então, só para abrir o painel para ilustrar, eu sempre dou um exemplo que todo mundo entende. Há poucos anos, um de nós escorregava no shopping, no supermercado, piso molhado, caía no chão, levantava rapidinho, se ajeitava com vergonha, medo de pagar mico, torcendo para que ninguém tivesse visto, né? Hoje a pessoa pega a agenda e procura testemunhas para processar o shopping center. Fotografa, pega imagem de câmera, se tiver, para processar o shopping center depois. Então, as relações humanas estão judicializadas. E por que a medicina é um fenômeno tão mais gritante? Porque o médico está muito mais exposto, está em situação muito mais vulnerável. Eu sou advogado já militando há 24 anos e desses 24 anos, pelo menos 22 deles, eu tenho atuado na área médica, sempre defendendo médicos. A ANADEM, a entidade que eu presido, foi criada em Porto Alegre no dia 20 de setembro de 1998. E a sigla ANADEM quer dizer Associação Nacional de Advogados Defensores de Médicos. Foi criado no primeiro encontro nacional de advogados defensores de médicos lá em Porto Alegre. Depois, em 2002 ou 2003, teve uma reforma estatutária e passou a ser Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. E o que a ANADEM tem feito? A ANADEM tem procurado estudar esse fenômeno. Em 99, eu escrevi um livro chamado O Exercício da Medicina e Suas Implicações Legais. Naquela época eu fiz um estudo superficial, sem muito rigor científico, mas com algumas bases sólidas e premissas coerentes. Concluímos em 99 que 4% dos médicos brasileiros respondem a processo. O senhor mostrou uma estatística do CREMESP, lá dentro, que de 2001 a 2011, 3.970 médicos foram condenados aqui em São Paulo. Condenados! Ou seja, em processo ético, 2011 não tinha 100 mil médicos em São Paulo ainda. Então, 4% praticamente foram condenados em 10 anos pelo CREMESP. Mas eu dizia que nós concluímos que 4% dos médicos brasileiros tinham processo naquela época. A média norte-americana era de 9% dos médicos com processo. Eu disse nesse livro 99 que em 20 anos, em 2 décadas, nós alcançaríamos os Estados Unidos pelo ritmo que a coisa vinha crescendo. Um estudo sério, fundamentado, que nós acabamos agora em 2014, que não é uma amostragem, é uma fotografia. Nós analisamos 17 mil processos judiciais, só na área civil. Tudo que transitou em julgado no Brasil
De 2001 a 2014, nós mapeamos e fotografamos e analisamos cada uma das decisões. E concluímos agora que já 7% dos médicos brasileiros respondem a processo, só na área civil. Você tem mais processo criminal e os processos éticos profissionais. 7%. No Mato Grosso, essa média sobe para 8,5%. E no meu estado de origem, o Rio Grande do Sul, 13,72%. Quase o dobro da média brasileira. Por quê? O médico erra mais no Rio Grande do Sul? Não. O advogado é mais atuante no Rio Grande do Sul? Mais proativo. O povo é mais litigante, o povo é mais beligerante no Rio Grande do Sul. Para cada 100 médicos gaúchos, quase 14 hoje respondem a um processo indenizatório. Fora o Cremers, fora os processos criminais. Então, é um fenômeno que nos assusta. Nós temos que estudá-lo, temos que buscar as origens e temos que buscar como prevenir isso. Como gerenciar esse risco a que os senhores estão sujeitos. Então, é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, gente, nós temos que entender esse conceito aqui para avançar na conversa. O médico profissional liberal, o médico pessoa física, ele só pode ser condenado se for demonstrado, provado a culpa dele. O que é a culpa? É sempre um desses três atuares, ou com negligência, ou com imprudência, ou com imperícia. Negligência é sempre uma atitude omissiva, deixou de adotar uma cautela que deveria ter adotado, transgrediu uma regra de conduta, deixou de cumprir a norma que a sociedade preconiza, que o Conselho Regional preconiza, que o protocolo recomenda. É ficar aquém daquilo que se esperava dele. A imprudência é o contrário, é uma atitude sempre comissiva. Foi além da expectativa, foi além da cautela, adotou um procedimento arriscado e desnecessário e com ele colocou em risco a saúde, a vida, a integridade do paciente ou produziu nele algum dano corporal ou às vezes até o óbito dele. A imperícia é praticar um ato para o qual não estivesse treinado, não tivesse a capacitação necessária. Eu defendia até pouco tempo, e o bom da democracia é você poder mudar de opinião ao longo do tempo e não ter compromisso com o passado equivocado, como diz o Marco Aurélio. Eu defendi até pouco tempo que o médico não poderia jamais ser enquadrado na imperícia, porque ele, com o diploma dele, reconhecido pelo MEC, registrado no Conselho Regional, ele está habilitado para exercer a medicina em qualquer uma das especialidades. Eu mudei de opinião. E hoje eu defendo que o médico, quando atua fora da especialidade dele, fora daquilo para o qual ele foi capacitado, a não ser que seja uma situação de emergência, ele age sim com imperícia. Tivemos um caso não tão recente, mas um passado próximo aqui em Ribeirão Preto, em que um ginecologista fazia procedimentos plásticos e procedimentos de grande vulto. E perdeu 3 pacientes num espaço de 3 ou 4 anos. E pior do que isso, além de fazer procedimento que ele não tinha treinamento, ele era ginecologista, operava sozinho, sem auxiliar e sem anestesiologista. Ele próprio ministrava anestesia. Eu sou obrigado a enquadrar esse sujeito na imperícia. Aliás, nas 3, né? Nas 3, foi negligente, foi imprudente e foi imperito. Ficou bem claro a diferença das 3, né? Podemos avançar. Então, só 2 videozinhos rápidos só para ilustrar. A culpa é sempre sem a intenção de produzir o resultado. O moleque só queria hipertrofiar os músculos poderosos dele. Ele não queria matar os peixinhos, né? Não era a intenção de matar os peixinhos, mas acabou matando os bichinhos, né? E é sempre na melhor das intenções, é sempre querendo ajudar. Mas e o jamaicano vai parar para ajudar o colega lá, que está fazendo o alongamento dele depois da corrida.
Alguém tem dúvida que ele quis ajudar? Então ele quis ajudar e na melhor das intenções, mas acabou provocando o dano, né? E provocou dano, vai ter que indenizar, mesmo que não tenha tido... A questão médica, gente, é bem mais complexa que qualquer outra relação. Pelo mesmo ato médico, do qual tenha resultado um dano no paciente, os senhores e as senhoras podem responder a 4 tipos de processo. Um processo administrativo, perante a Secretaria de Saúde, perante o hospital, perante o órgão, do qual vai resultar desde uma censura até a exoneração da atividade laboral. Pode responder um processo ético profissional, cuja consequência ser condenado vai desde uma advertência reservada em aviso confidencial até a cassação definitiva do exercício profissional. Uma coisa que vocês têm que entender que não é a cassação do diploma, é a cassação do exercício profissional. Mesmo que faça o vestibular de novo, curse mais 3 faculdades de medicina, não vai mais exercer a medicina no Brasil. Só tem 2 hipóteses, né, professor? Ou ele morre, reencarna e faz medicina de novo, ou ele se muda para Cuba, faz um cursinho lá em Cuba e volta por um programa do governo federal. Então, são as 2 hipóteses que ele não precisa revalidar o diploma no Conselho Regional. Então, são só as 2 hipóteses que ele pode voltar a ser médico. Pode responder a um processo criminal, do qual pode resultar uma multa pecuniária, a perda do direito à liberdade ou os 2 concomitantemente acumulados. E pode responder, é o que é objeto da nossa conversa hoje, a um processo na área civil, um processo indenizatório, cuja consequência, ser condenado, sempre vai ser uma mala de dinheiro trocando de mãos. Parte do patrimônio do médico sai do patrimônio dele e vai para a esfera patrimonial do paciente. A consequência sempre vai ser pecuniária. E é isso que é a nossa maior preocupação hoje. Esses números nos assustam, gente. Isso são dados oficiais do Superior Tribunal de Justiça. Isso aqui, gente, dados do Superior Tribunal de Justiça. De 2001 a 2011, aumentou lá no STJ 1.600% o número de processos do chamado erro médico. Só no ano passado, aumentou mais 154%, sobre aqueles 1.600 que já tinha aumentado antes. Nós estudamos a parte odontológica agora no mês passado, que participamos semana passada do CIORG, no Rio de Janeiro, e contra os odontólogos nós puxamos 15 anos, aumentou 1.300%. E isso, inclusive, no estado de São Paulo. Pode passar. Nos conselhos regionais de medicina, isso aqui o senhor até me deu lá dentro agora, né, doutor Mauad? De 2001 a 2011, aumentou em 302%. E as condenações contra os médicos, nesse mesmo período, aumentaram 180%. 180% num período de 10 anos. Por que aumentaram os processos, gente? Porque hoje os senhores não têm mais um paciente. Os senhores têm um consumidor de serviço de saúde. E é um consumidor cada vez mais exigente. Então a ilustração é mais ou menos isso. O paciente chega com um cardápio e ele quer escolher aquilo que ele vai consumir e quer convencer o senhor a fornecer aquilo. E se não fornecer, e se o resultado não for desejável, ele vai eventualmente processá-lo. Então, ele se comporta hoje como um consumidor e não mais como um paciente. Antigamente, sobretudo nas cidades do interior, tipo Sertãozinho, né? O médico era aquela figura impoluta, inquestionável, né? Convidado para todos os batizados, presença indispensável nos velórios e nos casamentos, geralmente como padrinho até, né? Então havia uma relação afetuosa, havia uma intimidade da população com o médico. Hoje o paciente sai do consultório e ele não lembra o nome do médico. E o médico não lembra o nome do paciente. Democratização da informação. O paciente hoje, antes de chegar no seu consultório, ele consulta o outro doutor, o Google, né? Então ele já chega no seu consultório com os possíveis diagnósticos e as possíveis terapêuticas. E sabe os efeitos colaterais de cada uma delas. O senhor prescreve, antes de passar na farmácia, ele volta para o doutor Google
e verifica se aquele remédio está indicado, se aquele remédio que você deu para o fígado dele não vai fazer um efeito no coração, no estômago, no intestino, coisa e tal. E eu lhe diria que, pelo menos 30% dos casos, o Google às vezes tem mais razão do que o doutor, né? Acontece muito. Vamos lá. Acesso ao Poder Judiciário. Eu falei no início isso, gente. Então hoje está muito fácil. Todos os aeroportos do Brasil hoje têm o juizado especial do aeroporto. O avião atrasou, você vai direto lá no juizado, faz a reclamação à caneta mesmo, não precisa de advogado, o juiz de plantão chama um preposto da companhia aérea, faz a audiência e já julga na hora. Se você for aos grandes estádios de futebol, tem um juizado do torcedor lá no estádio de futebol. Qualquer reclamação que houver lá, ele já julga na hora. Não temos, graças a Deus, nos hospitais ainda o juizado de plantão, mas a coisa não está tão longe. O acesso é facilitado. Primeiro que a maioria dos pacientes, mais de 90%, tem gratuidade judiciária. Não paga um centavo de custos processuais. Se perder, não tem sucumbência. E com o advogado ele faz um contrato de meio a meio. Se ganhar, nós reparte. Então ele não corre risco nenhum. No máximo ele vai empatar, perder nunca. Criação de associações de vítimas de erros médicos. Isso aqui é uma imagem real lá de Brasília. Isso aqui era um funcionário do Banco Central, aposentado. A filha dele foi fazer uma laparotomia exploradora com o então presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Um acidente anestésico, ela ficou tetraplégica. O pai dela criou essa associação de vítimas e dava plantão em frente aos hospitais, em frente ao fórum, coisa e tal, com uma viatura caracterizada aqui. A AVEMB, Associação das Vítimas de Erros Médicos de Brasília. Especialização de advogados. O Dr. Mauad falou, o advogado de porta de hospital. É uma nova figura que está surgindo no mercado. Não é o advogado que fica plantado, dando plantão lá no hospital. É o advogado que tem um olheiro dentro do hospital. Alguém do administrativo, um auxiliar de enfermagem, um técnico lá que vai ficar o tempo todo observando. Qualquer problema que houver, ele já pirateia uma cópia do prontuário ou, no mínimo, pega o endereço da família, do paciente e passa para o advogado. De 99 para cá, criaram mais 152.